Vamos fazer a leitura da palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 3. Nós iremos ler do versículo 13 até o versículo 35. Eu farei a leitura e eu peço que os irmãos possam acompanhar a leitura da palavra do nosso Deus. Provérbios, capítulo 3, do versículo 13 até o 35. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Porque o melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas, paz. É a árvore da vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. E quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos, quando vier. Porque o Senhor será a tua segurança, e guardará os teus pés de serem presos. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volte amanhã. Então tu darei, se o tens agora contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti, confiadamente. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se não te houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos. Porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos Ele abençoa. Certamente Ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Todos digam a sua voz. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Senhor, nos lançamos mais uma vez aos teus pés de amor, as tuas mãos graciosas, a tua presença majestosa. Te louvamos, porque até o dado momento, a cada ato deste culto, temos ouvido o Senhor falar às nossas vidas. Seja na adoração, na contrição, nos dízimos e ofertas que foram lançados à tua presença. Agora, mais uma vez, queremos ouvir a tua voz, como já te louvamos e dizemos que a nossa vida é tua. Por isso, fala-nos mais uma vez essa noite, que o Senhor cresça e eu diminua, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos irmãos. Eu quero fazer uma pergunta, e eu sei que você não gosta muito de pergunta, porque perguntas são invasivas, e na grande maioria das vezes você não gosta de responder porque ela mexe com o teu íntimo, mexe com o teu interior. Mas eu preciso fazer essa pergunta, e você não precisa me responder. O que tem roubado a sua felicidade? O que é que tem roubado a sua alegria? Com certeza você já pensou em inúmeras adversidades. Com certeza você pensou em inúmeras lutas que têm tirado a sua alegria, que têm tirado a sua felicidade, quem sabe também têm tirado até o seu sono. Mas você já parou para pensar que na adversidade ou na prosperidade, os filhos de Deus nunca estão separados do seu amor? Você já conseguiu pensar sobre isso? Romanos 8, 38 e 39 nos fala sobre isso. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sendo assim, aquilo que tem roubado a sua felicidade,
ou tem roubado a sua alegria, ele não pode jamais te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É por isso que a adversidade, ela não nos destrói. É por isso que a adversidade, ela não destrói a alegria duradoura que há no coração do homem colocado por Deus. Eu vou repetir. A adversidade, a luta, ela não destrói a alegria duradoura do homem de Deus, da alegria que Deus coloca no coração do homem. Entendamos o porquê, irmãos. A nossa alegria, ela não é uma circunstância. A nossa alegria não é um presente que recebemos de algo momentâneo. A nossa alegria não é financeira. A nossa alegria não é por bens materiais. É verdade que tudo isso pode trazer alegria momentâneas, mas a nossa alegria não está nessas coisas. A nossa alegria tem um nome. A nossa alegria é Cristo. A nossa alegria é Deus. Sendo assim, irmãos, quando nós entendemos que a nossa alegria é Cristo, que a nossa alegria é Deus, que Ele é o motivo de nós sorrirmos a cada manhã, nós compreendemos que nós não temos motivo para viver triste. Pelo contrário, em saber que Deus nos ama, em saber que Ele nos visita a cada manhã, em saber que Ele nos carrega em seus braços de amor, em saber que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, esse é o maior motivo da nossa alegria, em saber que Deus em Cristo nos amou a tal ponto dele entregar o seu único Filho para morrer em nosso lugar. Essa é a maior alegria, que nada nem ninguém pode roubar. Por isso, sábio Salomão nos chama a confiar nele. Por isso, o sábio Salomão, aconselhando o seu filho, o sábio Salomão trazendo ao coração dele mais uma palestra, ou trazendo ensinos ao coração do seu filho, o chama a confiar no Senhor. E confiar no Senhor é uma bênção maravilhosa. Por isso, nessa noite eu quero lhe convidar a entender essa palestra e entender os motivos por que você deve confiar no Senhor. E o primeiro motivo por que você deve confiar em Deus é porque Ele é mais valioso do que as riquezas terrenas. Confiar em Deus é muito melhor e é maravilhoso, mais do que confiar nas riquezas terrenas. Do versículo 13 ao versículo 18 nós vamos perceber isso, mas nós já fizemos a leitura, e então eu quero adentrar na forma prática do que o texto quer nos falar. Porque, por exemplo, Salomão está nos falando sobre o ouro, sobre a prata. E você já parou para pensar que o conhecimento e a sabedoria vale muito mais do que o ouro e a prata? O ouro e a prata, eles podem ser roubados, mas a sabedoria não. A sabedoria nunca pode ser roubada de você. A pessoa que acha a sabedoria, ela é feliz, ela é bem-aventurada. Compreenda, irmãos, a pessoa que encontra a sabedoria, ela tem motivos para todos os dias sorrir. Eu compreendo, queridos irmãos, que o ouro e a prata trazem confortos maravilhosos, e nós não podemos negar isto. Nós não podemos anular essa realidade. O ouro e a prata podem trazer condições de vidas maravilhosas, pode trazer ao seu coração e à sua realidade circunstâncias maravilhosas de você comprar o que você quiser, viajar para onde você quiser. A propósito, os economistas dizem que investir em ouro e em prata é ter lucro garantido. Por isso que muitos vivem cada vez mais confiando no ouro e na prata. Contudo, compreendamos, irmãos, o ouro e a prata um dia podem ser roubados. O ouro e a prata um dia podem ser destruídos. O ouro e a prata um dia pode até sofrer variações de valores. Contudo, o sábio, quando ele adquire a sabedoria, ele é mais rico do que quem tem dinheiro. Porque o sábio, irmãos, ele sabe o valor de todas as coisas. O sábio, ele compreende tudo. Como falei, o sábio sabe que o ouro e a prata sofrem variações no mercado financeiro, mas a sabedoria nunca vai sofrer variações. A propósito, a nossa sabedoria é Cristo. Sendo assim, nele não há sombra de variações. Sendo assim, nele não há como um dia ele está bem, o outro dia ele está mal. Um dia ele está feliz porque cumpriu a promessa, e no outro dia, quem sabe, ele está triste porque não cumpriu. Pelo contrário, ele é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Ele não tem sombra de variações, ele é imutável. Por isso podemos confiar nesse sábio. Por isso podemos confiar na sabedoria que ele nos apresenta.
Precisamos, irmãos, a cada dia compreender que a sabedoria é mais valiosa do que pedras preciosas. A sabedoria é mais valiosa do que o ouro mais apurado. Viver a sabedoria, irmãos, é compreender o que nos diz o versículo 15. E volte comigo ao texto. Nós vamos, hora ou outra, caminhar de novo no texto. A sabedoria, ela é mais preciosa do que pérolas. E tudo que podes desejar não é comparável ao que, irmãos? A ela. Tudo que você pode desejar, nada se compara à sabedoria. Porque a sabedoria, ele é Cristo. O temor da sabedoria, quer dizer, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus, viver Cristo, é viver de forma sábia. E aqui nós vamos perceber, o versículo 16 em diante, o sábio, quando ele caminha em Cristo e através de Cristo, em Deus, ele adquire vida longa. O dinheiro pode te dar vida maravilhosa, mas não vai te dar vida longa. Ele não vai te dar vida eterna. A proposta é mais fácil um rico entrar aonde? No reino dos céus? Não. É mais fácil, irmãos, um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Lembre o que nos diz as Escrituras. A vida longa se vem por confiar na grande sabedoria que nos é pregada, Cristo Jesus. Olhe comigo o versículo 16. O alongar-se da vida está na sua mão direita. É a sabedoria que nos faz viver e ter uma vida longa. É a sabedoria que nos leva a ter caminhos agradáveis. Olha o versículo 17. Quando nós vivemos em sabedoria, nós temos uma vereda de paz. Os nossos caminhos são deliciosos. Os nossos caminhos são de alegria. Quem vive em sabedoria, o versículo 18 vai nos dizer, ele é abençoado. Ele vive de forma abençoada. Mas o texto vai nos mostrar que aquele que não vive em sabedoria, ele é tolo. E o tolo, ele inverte o princípio. O princípio da vida é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O tolo inverte o princípio. O tolo busca em primeiro lugar as riquezas, para quem sabe depois buscar a sabedoria, para tentar alcançar a sabedoria. O sábio, ele compreende, irmãos, que é através da sabedoria que ele alcança a verdadeira riqueza. É através da sabedoria que ele alcança, inclusive, as coisas materiais. Quer um exemplo disso? O rei Salomão. Não houve alguém mais sábio do que ele. Ele pediu sabedoria e o Senhor lhe deu. E este homem governou de forma extraordinária. Esse homem foi um homem de grandes riquezas. A sua sabedoria, ela era conhecida em todos os lugares. Pessoas vinham fazer testes com ele para saber se de fato ele era sábio. E pessoas comprovavam de onde vinha toda a sua sabedoria. Queridos irmãos, para que eu possa viver de fato uma vida de riqueza, eu preciso viver uma vida de sabedoria. Porque o sábio, ele sabe administrar, mas o tolo não. O tolo, ele destrói tudo que tem. Ele perde o que tem, porque ele não sabe o que é uma administração. Veja, queridos irmãos, o sábio, ele sabe aonde quer chegar, porque ele sabe quem era o seu guia, e ele confia no seu guia. Mas o tolo não sabe o caminho que vai chegar, porque o seu caminho é procurar as riquezas terrenas, o seu caminho é procurar as suas alegrias e suas satisfações, e para isso ele gasta a sua vida, ele perde a sua vida. Para isso, irmãos, ele não confia em Deus, ele confia em si mesmo, e ele confia em tudo que ele possa fazer para conquistar o desejo do seu coração. O sábio, ele confia em Deus, ele se apropria das bênçãos de Deus, ele vive para Deus. Por isso que o sábio é abençoado. Nós podemos olhar para Salomão, e Salomão nos diz que a sabedoria é a árvore da vida. É isso que ele está falando para o seu filho. Volte comigo ao texto, versículo 18. É a árvore da vida para os que alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Você já parou para pensar ou imaginar o que é que Salomão quer nos mostrar sobre esse conceito de árvore da vida, baseado aqui em Provérbios? Permita-me explicar um pouco, irmãos. O conceito de árvore da vida representa a perspectiva de vida eterna. E esse conceito, árvore de vida ou árvore da vida, faz parte da cultura antiga do Oriente, lá próximo ao qual Israel participava.
Sendo assim, irmãos, o conceito de árvore da vida, ela é mencionada em Gênesis capítulo 2, versículo 2, em Gênesis 3, do versículo 22 ao versículo 24, aqui em Provérbios 3, 18, nós vamos encontrar em Provérbios 11, versículo 30, outros textos de Provérbios, e também vamos encontrar na estrutura escatológica de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 4, e Apocalipse capítulo 22, versículo 2. Por isso o sábio Salomão está dizendo, você quer ser sábio, você precisa se alimentar da árvore da vida. Você precisa se alimentar de sabedoria, porque ela vai te conduzir a essa vida de uma certeza. Você será abençoado, você viverá a verdadeira sabedoria, você caminhará em vida eterna, porque a verdadeira sabedoria é Cristo, a verdadeira sabedoria é Jesus. Por isso Salomão está ensinando ao seu filho, você precisa se apegar a Deus, você precisa confiar em Deus. Você precisa, filho meu, viver cada dia firmado e confiando na sabedoria que te vivifica, na sabedoria que te faz caminhar em bênçãos, na sabedoria, filho, que renova a sua alegria todos os dias, que te dá ânimo para acordar todos os dias. Você precisa, filho meu, cada dia confiar na sabedoria que por amor se entregou a você, Cristo Jesus. Por isso, nessa noite, irmãos, em primeiro lugar, o primeiro conselho que nos é dado, nós precisamos confiar em Deus mais do que nas riquezas. Se você tem colocado o seu coração nas riquezas, se você tem colocado o seu coração apenas nesse mundo, deixe-me dizer uma coisa para você. A Bíblia nos diz que nós somos os maiores dos pecadores, os mais dos miseráveis, se esperamos apenas neste mundo. A sua vida não está e não é por causa das coisas terrenas. A sua vida tem que estar em Cristo e por causa das coisas eternas. Por isso, Jonathan Edwards disse, Senhor, crava a eternidade nos meus olhos, no meu coração. Me faz confiar em Ti, me faz descansar em Ti, me faz olhar para o alto. É de lá, queridos irmãos, que vem o nosso socorro. Nós precisamos confiar em Deus, mais do que no vil metal. O ouro, a prata, pode trazer alegrias maravilhosas à sua vida, pode te fazer comer comidas maravilhosas, pode te fazer levar a viagens maravilhosas. O ouro e a prata pode levar você a desfrutar de coisas terrenas extraordinárias, mas não vai te levar à eternidade, se você colocar o seu coração e toda a sua confiança nela. Por isso o sábio Salomão está aconselhando o seu filho, está exortando o seu filho, está dando lições ao seu filho sobre o valor de uma vida de confiança em Deus. E eu quero lhe convidar nessa noite a essa perspectiva. O segundo conselho que o sábio Salomão traz é que você precisa confiar em Deus, porque Ele é o Criador de tudo. Versículo 19, versículo 20, ele nos mostra isso. E ele começa a trazer a perspectiva de que a pessoa que caminha de acordo com a sabedoria de Deus, ele entende o que significa de fato pertencer a Deus. Ele entende o que significa de fato que você não é deste mundo, mas você pertence a Deus. Você está aqui por momento, por passagem, mas a sua vida não é aqui. Quando o sábio Salomão começa a nos chamar a essa perspectiva, é porque ele sabe que tudo aqui redunda para a glória de Deus. A propósito, o salmista nos diz no Salmo 19, verso 1, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Salomão está nos mostrando, queridos irmãos, que tudo foi criado com sabedoria, tudo foi criado com perfeição, nada foi obra do acaso, nada foi obra de uma explosão, ou quem sabe de uma evolução. Pelo contrário, em tudo está a mão de Deus. Certa feita, reverendo John Stott, se não falha a memória, em uma universidade, tratando sobre a criação do mundo com um professor da área de ciência, na verdade cientista, eles conversavam sobre a criação do mundo. E o professor começou a falar sobre a teoria do Big Bang, uma explosão. Automaticamente, na hora do reverendo responder, ele começa a trazer o contexto bíblico. E o professor então zomba dele, leva todo o público a zombar dele, com uma piada, dizendo, você acredita na história de um homem que criou do nada tudo, ou de um Deus que criou do nada tudo? Isso é uma coisa lunática. Então ele olha para o professor e disse assim, vamos esquecer um pouco as escrituras, vamos pensar na ciência. Você sabe que uma molécula, para que ela possa ter uma explosão, ela precisa receber muita energia.
e ela precisa receber a energia e ser agitada para que ela possa explodir. Então imaginemos que o mundo veio de uma explosão. Quem colocou energia na molécula? Quem agitou a molécula para que ela recebesse a energia e pudesse explodir? Tudo precisa de um princípio de início. Aonde está o início? E toda a universidade se calou. Reverendo John Stott começou a mostrar que Deus é o Criador e nós precisamos confiar nesse Deus que é o Criador. A sua existência não é obra do acaso, irmãos. Você não foi criado e colocado ao acaso, como diz a música de Titãs, o acaso vai te proteger, e não é verdade. Você não é e não está deixado ao acaso. Você não foi jogado ao léu, você não é o controlador da sua história, você não tem o controle dela, você não é o governador da sua vida, você não é Senhor sobre você. Existe um Deus que criou todas as coisas, inclusive você, a sua história. E Ele governa cada detalhe da sua história. Nada fugiu do controle do Senhor. A existência revela que existe um Deus que criou tudo de forma sábia. A Terra, os estudiosos dizem que ela está na distância correta do Sol. 1 milímetro a mais perto do Sol, ela seria queimada. A lei da física diz que uma explosão não criaria uma ordem. Em outras palavras, o caos não produz ordem. A desordem não produz ordem. Isso é contra a física, contra a lei. Sendo assim, não tem como haver de fato uma explosão e uma desordem para que tudo isso fosse bem arquitetado, para que tudo isso fosse bem estruturado, para que o Sol estivesse no local certo, a Terra no local certo. Isso tudo só aponta para que existe um Deus que é autossuficiente, que não se aconselhou com ninguém, que Ele a si mesmo se basta, que Ele criou todas as coisas, inclusive você, para a glória dEle. Você precisa confiar nele. Os céus têm cada estrela e Ele chama cada uma pelo nome. Ele te conhece. Você não está só nessa criação, ainda que você por vezes esteja em casa chorando e pensando que foi abandonado, Deus está do seu lado. Ele conhece cada lágrima. Ele conhece cada luta. Ele sabe as suas dificuldades. E você precisa confiar nele. Você precisa confiar a Ele a sua vida. Ele fez tudo com um propósito, irmãos. Provérbios nos diz isso. Ele criou todas as coisas com um propósito, com um fim. E toda a criação cumpre um desígnio só: glorificar ao Pai. Por isso Salomão está conversando com seu filho, dando lições para ele, dizendo: filho, se você não glorificar o Pai, que é o Criador de tudo, você vai tentar ser o Criador da sua história. E deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. O homem é um ser em adoração. Se ele não adora a Deus, se ele não confia em Deus, ele confia e adora em qualquer outra coisa. Não há como não ser adorador. Até o ateu, queridos irmãos, ele é um ser em adoração. Ele adora a si mesmo, ele adora a razão, ele adora o financeiro, ele adora. O ser humano é um ser em adoração. Nós somos criados com esse propósito. Por isso Deus, como Criador, e Salomão educando o seu filho, está dizendo: confie nele. Ele é a sabedoria pela qual tudo foi criado, tudo foi organizado, tudo foi estruturado, e Ele mesmo fez tudo com toda a trindade junto dele. Tudo foi feito por meio dele, e aí ele coloca Cristo e mostra: se não fosse tudo feito por meio dele, para ele, nada disso que nós estamos fazendo aqui, irmãos, seria válido. É por meio de Cristo, tudo veio a existir, tudo foi feito pela sabedoria dele. Ele tem os recursos para criar tudo isso, ele tem os recursos para conduzir tudo isso, ele tem as promessas de vida longa para aqueles que confiam nele, ele tem a riqueza para aqueles que confiam nele, ele tem, queridos irmãos, tudo que nós precisamos para aqueles que nele descansam. E nós precisamos descansar num Deus que é Criador. Nós precisamos, de fato, fazer como diz o salmista no Salmo 4, se não falha a memória, verso 8: em paz me deito, e logo pego no sono, Senhor, porque só Tu me fazes repousar em segurança.
Ele, queridos irmãos, criou todas as coisas. Enquanto você está dormindo, Ele está trabalhando. Ele está cuidando. Ele está preservando sua vida. Você precisa confiar no seu Criador. Você já parou para pensar que na estrutura de pai e mãe, na relação, dentre tantos milhões da relação, você veio ao mundo. Deus escolheu você e te trouxe ao mundo. Você não está aqui por acaso, sua vida não perdeu o sentido. Sua vida não está sem sentido. O verdadeiro sentido da sua vida, ela vai existir e ela vai eclodir quando você de fato confiar no Senhor. Quando você entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e saber que o mais Ele vai fazer. Quando você de fato descansar nele e saber que a Ele pertence o céu, a terra, o mar, as riquezas, a sua vida. Por isso descanse, confie no Senhor. O terceiro conselho que o sábio Salomão nos traz, vai do versículo 21 até o 35. E ele diz para o seu filho: filho, confie em Deus e guarde fielmente a sabedoria. Mas para recapitularmos, irmãos, vamos voltar ao primeiro. Confie em Deus e não nas riquezas terrenas. Confie no Senhor e não nas riquezas terrenas. Segundo, confie em Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Terceiro, confie em Deus e guarde fielmente a sabedoria. Queridos irmãos, a parte final desse capítulo, destes conselhos, começa no versículo 21. E ele começa dizendo lá: se o filho guardar, venha comigo, versículo 21. Filho meu, não se aparte estas coisas dos teus olhos. Faz o quê? Guarda. Olha o que ele está dizendo. Se o filho guardar a sabedoria do Senhor, o Senhor também o guardará. Mas pastor, como é que o senhor está dizendo isso? Venha comigo no versículo 26. Queria convidar todos, em uma só voz. Versículo 26. Porque o Senhor... Olha o que ele está dizendo. Ele conclui a sua palestra dizendo para o seu filho: guarde fielmente a sabedoria. Filho meu, confie em Deus e guarde fielmente, porque isso vai trazer consequências à sua vida. Se você guardar fielmente a sabedoria, você será protegido. Ele vai te dar segurança. Interessante, irmãos. Versículo 23, você vai andar seguro. Versículo 24, você vai dormir em paz. Versículo 25, versículo 26, o medo não vai mais dominar a sua vida, e o Senhor vai te livrar de cair em qualquer armadilha. Por isso o pai está aconselhando o filho, dizendo: filho, a nossa sabedoria não é um conceito, a nossa sabedoria não é financeira, a nossa sabedoria não é um valor humano, a nossa sabedoria é uma pessoa, a nossa sabedoria é Deus, a nossa sabedoria é Cristo, a nossa sabedoria é o nosso Redentor. Precisamos confiar nele. Se não confiarmos nele, nós vamos confiar em quem? No medo? No dinheiro? Nas seguranças que alguns podem ter ao lado? Polícia? Mas quem? Sabe, queridos irmãos, nós precisamos confiar no Senhor e guardar fielmente essa sabedoria. Salomão começa a nos mostrar que o Senhor, por ser a nossa sabedoria, irmãos, Ele nos trará não somente segurança para nos manter salvo, mas Ele trará também confiança para nos manter seguro. Por isso, andar com Deus é revelar uma vida de paz. Andar com Deus, irmãos, é revelar um coração alegre. Por isso que ele diz que o coração alegre faz o quê? Aformoseia o rosto. Aformoseia o rosto. Você está em paz. Mesmo que o mundo esteja caindo, esteja sendo destruído, mesmo que as coisas estejam andando para trás, e mesmo que as notícias, quem sabe, que chegam, sejam ruins, mesmo que a vida financeira esteja cabeça para baixo, mesmo que você não consiga conquistar os seus sonhos,
Agora eu faço o inverso. Mesmo que você conquiste os seus sonhos, mesmo que a sua vida financeira esteja boa, mesmo que a sua vida de saúde também esteja extraordinária, e parece que vai tudo bem, você precisa confiar em Deus e guardar fielmente a sabedoria, porque ela te levará a revelar uma vida de paz. Você não vai ter paz só porque você tem dinheiro, você não vai ter paz só porque você está bem em saúde, não é isso. A sua paz é por causa de Cristo no seu coração. O seu coração alegre vai transparecer no seu rosto, vai ser um adorno. A sua alegria vai ser um adorno, a sua felicidade vai ser de ser fiel a um Deus que te guarda, a um Deus que é fiel a você, a um Deus que não te desampara, não te deixa só. Sendo assim, irmãos, nós somos chamados a agir de forma justa, de forma bondosa e de forma sem inveja. Se eu guardo fielmente a sabedoria, eu tenho uma vida de saber que Deus também me guarda. E isso me levará a agir de forma justa, de forma bondosa e de forma sem inveja. Mas pastor, como é que o senhor está falando isso? Versículo 27 e versículo 28. Olhe comigo. Vamos todos em uma só voz? Versículo 27. Todos em uma só voz? Versículo 28. Não digas. Quando nós guardarmos a sabedoria fielmente, o Senhor nos guardará. Nós viveremos uma vida justa, bondosa e sem inveja. Versículo 27 e 28 nos mostra isso. E ele nos diz assim, em palavras miúdas: faça o bem. Faça o bem. Ah, pastor, mas eu fui humilhado. Faço bem. Ah, pastor, mas eu fui escurrachado. O senhor não sabe o que fizeram comigo, pastor. Deixa eu te dizer uma coisa. O próprio Cristo definiu o nosso próximo. O próprio Cristo nos mostrou como é que nós devemos agir com o próximo. Se você parar para ler a parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10, versículo 25 até o versículo 36, você vai ver Cristo nos ensinando. Faça o bem. Mas Senhor, o samaritano, eu sou levita, eu não posso me misturar, eu também não posso levar comigo, porque se ele morrer eu vou ter que dar conta de tudo isso, eu vou passar distante. Vem o segundo, da mesma forma. E segundo alguns historiadores dizem que o que vem em terceiro é judeu, e judeu e samaritano não se batem. É como se fosse torcedor do Sport e do Santa. Está lá o do Sport deitado, lá vem o do Santa, misericórdia, vou morrer agora. Ou então o contrário, vou morrer. E aí, o que aconteceu? O bom samaritano foi cuidado por aquele que ele não esperava ser cuidado. E Cristo ensina essa parábola dizendo justamente isso. Fazei vós também. Faça o bem. Queridos irmãos, nós não devemos e não temos que fazer o bem somente àqueles que nos fazem o bem. Os ímpios são assim. Devemos amar aqueles que nos perseguem. Devemos dar água, comida aos nossos inimigos. Fazendo isso, amontoarás brasa viva sobre a tua cabeça. Sabe, o Salomão está ensinando o filho. Isso é justo, filho. Isso é ser bom de fato. E isso é não agir de forma invejosa. Olha agora, versículo 29 e 30. Vamos ler em uma só voz. Não maquineis. Versículo 30. Jamais. Se você confiar em Deus e guardar fielmente a sabedoria do Senhor, você vai guardar a sabedoria e será guardado. Você vai viver de forma justa, bondosa, você vai viver de forma sem inveja. E o versículo 29 e 30 vai dizer assim, a consequência é, você não vai desejar o mal. Você não vai desejar o mal ao teu próximo. Pelo contrário, você também não vai entrar em brigas sem razão. Qual motivo você está brigando com seu irmão? Não sei.
estão brigando, eu entrei na briga. O próprio sábio Salomão diz assim: aquele que pega um cachorro que vai passando pela rua, pelas orelhas, é como quem pega um problema para si. Veja a analogia de Salomão. Aquele que pega um cachorro que vai passando pelas ruas, pela orelha, é como quem pega um problema para si. Quem cria cachorro sabe. Você pegaria um cachorro que não conhece pelas orelhas? Automaticamente ele vai te morder. Se você está pegando um problema que não é seu, que vai passando, você vai se envolver com problemas. Você vai entrar em brigas desnecessárias. Você vai entrar em problemas que não vão trazer bênçãos à tua vida. Por isso, sabe, Salomão está dizendo para o filho: filho, não deseje o mal, não entre em brigas sem razão. Isso é justo, filho. E isso é bom, filho. Não inveje quem faz isso, deixa o povo fazer. Veja, irmãos, que o próprio apóstolo Paulo, dizendo aos romanos, nos traz a mesma perspectiva do que Salomão está falando. Romanos capítulo 12, versículo 18, diz assim: se possível for, ou se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Queridos irmãos, em vez de criar problemas e dificuldades, nós devemos ser pacificadores. Isso é bom. Isso é justo. Lembra da mensagem do domingo passado? Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos e os humildes. Capítulo 5, versículo 9 também vai dizer outra coisa. A mesma que diz, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Salomão está dizendo: filho, seja manso, seja humilde. Filho, seja pacificador. Do que depender de você, tenha paz com todos. Não entre em problemas sem razão. Não deseje o mal. Mas ele não para por aqui, versículo 31 e 32. Ele vai dizer: não seja invejoso nem violento, mas sim seja justo, pois o Senhor detesta o perverso. E o que Salomão está mostrando é que os justos não têm razão para invejar ninguém, queridos irmãos. Por que nós iríamos invejar alguém que tem segurança ao redor em todos os lados? Por que nós iríamos invejar alguém que pode pegar hoje dinheiro e alugar um jatinho e viajar para o Japão, para a Europa, rodar o mundo inteiro? Por que nós iríamos invejar? Se essa pessoa não tem Cristo. Se tudo isso é momentâneo e ela pode abrir os olhos quando partir e se encontrar com Satanás, por que nós vamos invejar? Para onde nós iremos se essa pessoa não se converter, não entregar a sua vida a Cristo, queridos irmãos? Para onde nós iremos? É só alegria. A vida aqui é momentânea, é passageira. A vida aqui, queridos irmãos, ela tem limites. E nós chegaremos e alcançaremos os limites. Mas chegará um dia que nós iremos para uma vida ilimitada, para uma vida eterna, para uma vida onde mana leite e mel de forma perfeita, para a eternidade celeste com Cristo Jesus. Por isso os justos não devem invejar ninguém. Sabe por quê, irmãos? Porque por mais que esses possam ter dinheiro e fazer tudo o que querem, eles não têm um Deus protegendo, um Deus provendo, um Deus preservando, um Deus cuidando em todos os aspectos e um Deus chamando para a intimidade os seus filhos. E nós temos um Deus nessa noite que está te chamando, sussurrando no teu ouvido, dizendo: confia em mim, descansa em mim, mais do que no dinheiro. Eu sou o Criador de tudo, confia em mim e guarda a sabedoria fielmente. Confia em mim e vivamos uma vida de intimidade, porque eu estou te chamando à intimidade. Versículo 33 e 34. O Senhor vai dizer, por meio de Salomão ao filho, o que acontece com aqueles que não confiam na sabedoria, que não guardam com fidelidade essa sabedoria. Veja comigo. A maldição do Senhor habita na casa do perverso. Todos juntos? Porém, a morada dos justos, Ele abençoa. Certamente, Ele escarnece, todos, dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. O Senhor está dizendo: eu amaldiçoo os ímpios, eu zombo dos zombadores.
Por isso, irmãos, guardar a sabedoria fielmente é a maior bênção para a nossa vida. Porque a nossa sabedoria não é um sentimento. A nossa sabedoria se chama Deus, Cristo Jesus. Guardar a sabedoria é saber que Ele abençoa o lar dos justos, que Ele concede graça aos humildes. Por isso, no versículo 35, Salomão conclui a lição dada ao seu filho, dizendo: o sábio tem grande herança, meu filho. E talvez você pergunte: pastor, que herança é essa? O texto vai nos dizer: os sábios herdarão honra. Em outras versões, eles terão herança. Que herança é essa? É a honra. Eles vão herdar a honra. E entenda, querido irmão, a honra é mais do que conhecimento humano. A honra é mais do que riqueza humana. A honra é mais do que sucesso humano. A sabedoria do homem, a sabedoria que é dada ao homem, e ele guardando a sabedoria que é Cristo Jesus, ele será honrado por Deus. Não existe nada maior, nada melhor do que ser honrado por Deus, do que ser reconhecido pelo Senhor, do que ser chamado de filho meu, do que ouvir a voz do Senhor a dizer-nos um dia: vinde bendito do meu Pai, para o reino que vos foi preparado. O destino, irmãos, dos pecadores, daqueles que não querem viver de forma sábia, será a vergonha eterna, será dor e sofrimento, mas dos filhos que guardam a sabedoria, que confiam em Deus, será a honra eterna, será a honra de ver Deus face a face. Por isso, o conselho do sábio Salomão não fica só apenas para aquela época e para o seu filho, ele se aplica à nossa vida. Você tem vivido feliz? O que é que está roubando a sua felicidade? O que é que está roubando a sua alegria? São as riquezas desse mundo? São porque você não consegue talvez ficar rico? Ou conquistar tudo o que você gostaria? O que é que está roubando a tua alegria, a tua felicidade? É porque você gostaria de ser o criador da sua história? O condutor da sua vida? Você gostaria de ter o controle de todas as coisas? O que é que está roubando a sua felicidade? É porque você está guardando qualquer outra coisa, menos a sabedoria? E tudo que você está guardando está sendo como colocar em saquetel furado? Nada está trazendo a felicidade que você gostaria? Você pode ter dinheiro, você pode ter riqueza, você pode ter saúde, mas você não está vivendo feliz porque você está guardando a sua felicidade aonde? Nessa noite, queridos irmãos, o Senhor te chama e te aconselha por meio das suas escrituras. O sábio, o verdadeiro sábio, não Salomão, Cristo Jesus, te chama para confiar nele, aquele que te deu a vida eterna. O verdadeiro sábio chama para você descansar nele mais do que no ouro e da prata, porque ele é o Senhor, dono do ouro e da prata. Então confie nele, descanse nele. O verdadeiro sábio, Cristo Jesus, aquele que te deu a vida eterna, ele te chama para descansar e confiar nele, porque ele é o Criador de todas as coisas, ele é o condutor de todas as coisas. A sua vida está no controle das mãos do Senhor, e ele não perdeu o controle sobre a sua história. Você pode ter sido abalado pelos problemas, mas o trono do Senhor não foi abalado. Você pode ter sido abalado por notícias ruins, mas o trono do Senhor continua lá, santo, majestoso, glorioso. O Senhor continua do seu trono governando toda a sua criação. Você precisa descansar nele, confiar nele. Você precisa guardar a fidelidade dessa sabedoria, guardar com fidelidade. Por isso, nessa noite, se derrame diante do Senhor. Nessa noite, se quebre diante do seu Redentor. Nessa noite, se volte a viver uma vida sábia, confiando no verdadeiro sábio, Cristo Jesus, que te chama e te convida para guardar fielmente as palavras dele. Se você não tem vivido assim, eu te convido a fechar os seus olhos, a conversar com ele. Eu te convido a se derramar diante dele. Se o teu coração tem amado mais as coisas desse mundo, e mais os prazeres terrenos, e mais o vil metal,
do que o Senhor. Eu te convido a dizer: Senhor, me faz confiar em Ti. Me faz, Senhor, colocar a minha confiança não no dinheiro, nem na vida financeira, mas naquele que é o dono do ouro e da prata. Se você está vivendo uma vida onde você quer ser senhor de si mesmo, criador da sua história, e talvez seja por isso que você chora todas as noites, talvez seja por isso que você não consegue dormir em paz, colocar a cabeça no travesseiro e descansar, eu te convido nessa noite a descansar, a dormir em paz, colocando sobre o Senhor a sua vida, a sua confiança, sabendo que Ele é o Criador. Ele conhece cada detalhe da sua história. Quantos fios de cabelo você tem? Ele conhece todos os teus dias, quando nenhum deles ainda foram escritos. Se o teu problema nessa noite é em não guardar fielmente a sabedoria, porque você está com outras prioridades, eu te convido a rever suas prioridades, a viver uma vida justa, a viver uma vida bondosa, a viver uma vida sem invejar, porque o Senhor vai te honrar. E não sou eu que estou dizendo isso, Ele dará honra aos justos. E eu não estou falando de uma coisa material. A maior honra é ser reconhecido como filho de Deus, amigo de Deus. Converse com o Senhor, se humilhe diante do Senhor. Nós estamos a poucos minutos de assentar à mesa do Cordeiro. Ah, Deus amado, como cantamos no início do culto, é o teu povo. É o teu povo, Senhor, que nessa noite se derrama diante da tua presença. É o teu povo que nessa noite se humilha diante da tua patente mão, que reconhece que talvez tenha deixado de confiar no Senhor por confiar mais em si. Talvez tenha deixado de confiar no Senhor porque confiou mais no vil metal. Confiou nas circunstâncias dessa vida, no poder do homem. Aqui está o teu povo, Senhor. Alguns quebrados, outros clamando por socorro. E tu o conheces melhor do que eles mesmos. O Senhor é o Deus sábio, que penetra no mais íntimo do nosso coração, que nos sonda. Por isso, Senhor, vê se há em nós algum caminho mau. E nessa noite, em nome de Jesus, guia-nos pelos caminhos das tuas veredas, por amor do teu nome. Nos refaz, se necessário, e nos faz confiar naquele que nos deu a vida eterna, naquele que nos deu uma vida maravilhosa em Cristo Jesus, e que nos chama nessa noite a confiar. Por isso, Deus, retira de nós qualquer incredulidade, retira de nós qualquer pecado que nos afaste da tua graça, do teu amor. Retira de nós, Senhor Deus, o querer ser Senhor sobre a nossa vida, controladores da nossa história. Retira de nós, Senhor Deus, qualquer presunção, arrogância, autossuficiência, sentimento de injustiça, inveja. Retira de nós o que não te agrada, Senhor. Retira de nós o que entristece o teu coração. E faz de nós nessa noite homens e mulheres segundo o teu coração. Homens e mulheres que vão sair daqui confiando e confiados no seu Salvador, no seu Redentor, naquele que nunca nos deixou. Eu te clamo, Senhor, eu te peço, por amor de ti, em nome de Jesus, amém.